Muito bem. Continuando, se nós que estamos há 2000 anos e pouco de quando Jesus é, pregou a palavra do seu Pai, pregou o Novo Testamento, se às vezes nem aqueles discípulos que andavam com ele tinham tanta fé, nós podíamos dizer, mas que dirá nós que não conhecemos o Cristo, nós não andamos com ele como eles andaram? Vou fazer um pequeno exemplo na palavra de Deus. Aqui em Mateus 14, versículo 26. Versículo 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, nós às vezes, Pedro tinha fé porque também estava lá com o mestre, né? Então ele viu vários sinais que Jesus operou diante dele, dos outros apóstolos. E agora ele via Jesus andando sobre as águas. Não, assim, acho que a névoa não deixava ver direito o rosto de Jesus. Então ele falou assim: olha, se realmente és tu, manda-me ter contigo andando também sobre as águas como você. E Jesus falou: venha. E ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas também como Jesus. Mas devido ao forte vento que estava fazendo, ele ficou com medo. E nessa dúvida entrou o espírito de dúvida. E ele começou a afundar e pediu socorro para Jesus. E Jesus falou assim: homem de pouca fé. Então, se eles mesmos, né, que andavam com Jesus, tiveram esse problema, Tomé, por exemplo, Tomé duvidou que Jesus tinha sido crucificado. Jesus teve que mostrar os buracos na mão dele. Então, fé é uma coisa que é dom, que vem de Deus, mas também pertence a você. Se você não consegue desenvolver o dom da fé, não tem jeito. Então, para crer, precisa se ouvir e depois fazer uma proposta. Mas que nem Pedro, olha, se é realmente tu, Jesus, também quero andar sobre as águas. E Deus é assim, anda, pode vir, eu garanto. Mas a fé do camarada vacilou. Então, é necessário ter fé. E sem falar daquele endemoniado, surdo, mudo, que os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, que foi obrigado Jesus a orar e os demônios assim foram expulsos por causa de Jesus, porque os apóstolos não conseguiram. E Jesus chamou eles de homens que não tinham fé nenhuma. Mas Jesus explicou: essa casta precisa de muito jejum e oração. Então, é necessário que a fé opere em nós. Para que a fé comece a crescer dentro de nós, para que essa fé ela venha a se desenvolver, é preciso fazer pequenas propostas diante de Deus. Proposta, falar: Deus, me atenda nesse negócio. Eu quero ver um sinal da sua parte. Senhor, ajuda-me a aumentar a minha fé. Então faz um teste, uma prova com Deus.
Aí você vai ver acontecer. Quando acontecer a primeira vez, a tua fé já está aumentando, já está crescendo, já está numa crescente. Só que às vezes Deus opera milagres tão grandiosos na vida da gente que com o passar do tempo a gente esquece. Aí quando existe uma outra necessidade, nós nem oramos a Deus, porque não cremos que vamos receber. Exemplo. Israel passou pelo Mar Vermelho. As águas se abriram, eles passaram os pés a seco. Um milagre grandioso que não era para ser esquecido. Eu mesmo não esqueceria jamais. E eles passaram a seco e o exército de Faraó morreu embaixo das águas. Aí dançaram, fizeram festa, aí continuaram a caminhada. Aí no primeiro problema que encontraram pela frente, já blasfemaram contra Moisés e automaticamente contra Deus. Isto é coisa do ser humano. Que não deveria, porque os verdadeiros escolhidos têm a fé e não amam as suas próprias vidas. Ou seja, eu não tenho amor pela minha vida porque eu quero Jesus. Porque eu defendo Jesus, eu quero estar na mão de Deus. Então, muitas vezes acontece isso. Mas, se você é um escolhido, porque Jesus falou assim, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Será que você é um escolhido? Jesus falou assim, olha, pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Que fruto você anda produzindo? Está produzindo espinho, cardos e espinhos? O que você anda produzindo? Porque até você não conhecer Jesus, você ter praticado muita coisa que é ruim, tudo bem. A partir do momento que você aceitou a Jesus, está escrito no livro da vida, ou seja, faz parte do testamento, faz parte da herança. E você não se converteu, ou seja, você continua com as velhas atitudes de mentir, de fazer coisas que você fazia antigamente. Ah, eu fumo, continua fumando. Eu bebo, continua. Ah, adultera, continua adulterando. Precisa, primeiramente, haver uma transformação. Ou seja, para o crente fiel, as promessas acontecem. Agora, Deus sabe aqueles que servem ou não servem a Deus. Agora, a diferença daqueles que servem ou não servem a Deus é justamente a fé. Se eu tenho a fé que o meu Criador tem preparado para mim uma morada eterna, jamais eu vou fazer alguma coisa aqui que me tire dessa herança. Eu vou continuar andando nos caminhos sobre a palavra de Deus, andando nos caminhos que Deus nos ensinou na palavra. Uma vez aceito a Jesus, tem que haver uma conversão. Não adianta você estar direto na igreja e continua da mesma forma. Fuma, bebe, fala mentira, rouba e se prostitui. Não procura ter conhecimento da palavra. Então, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os chamados, geralmente, querem andar na porta larga. Ou seja, rumo a facilidades. Então é como aquele povo que saiu lá do Egito para o Mar Vermelho, depois para o deserto. Deus colocou justamente eles no deserto porque sabia que muitos deles eram chamados. Muitos. Chamados à promessa, à terra prometida. Mas dali só os poucos foram escolhidos. Blasfemaram. Se prostituíram com imagens. Uma história naquele deserto que Deus provou-lhes todos no deserto. Mas, no entanto, eles não foram aprovados. Então,
foram muitos aqueles chamados, foram chamados muitos. Mas só os escolhidos entraram na terra da promessa. Foi obrigado a passar 40 anos no deserto, sendo que em uma semana eles estariam na terra prometida. Mas Deus provou eles no deserto. Deus não estaria provando você? Então, se você tem fé, você é um escolhido. Se você não tem fé, você vai blasfemar como eles. Olha, o primeiro problema que encontraram, blasfemaram contra Deus. É problema de água, é problema de fome. Então, continuaram nos velhos caminhos. Inclusive, saíram da escravidão e se soltaram achando que podia fazer tudo. Se Deus colocou eles lá no cativeiro, é para procurar neles o melhor deles. Olha, vocês não têm vontade própria, ou seja, seu livre-arbítrio não existe. Quando estiverem 400 anos no Egito, vocês não têm livre-arbítrio. Quem manda em vocês é outra pessoa. Vocês vão sofrer chicotada, vai fazer o que eles querem e não o que você quer. E graças a isso, uma nação cresceu tremendamente dentro da escravidão. Se multiplicou. Porque se Deus deixasse eles livres, logo no comecinho, não existiria uma sequer pessoa para herdar a promessa. Então, você está no deserto. Porque Deus chama a muitos. Tem até aqueles que são chamados, já vem em berço de ouro, já não aceitei Jesus por outro motivo qualquer aí, talvez uma enfermidade, sei lá. E tá lá gozando do bem do melhor. E, no entanto, não é uma pessoa piedosa, não é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que pega seus bens e divide com os outros. Ele tem a vida própria e, eu sou cristão, é que eu sou abençoado. Não entende que sem fé. Porque a fé manda que ele distribua seus bens por todos os irmãos. Cadê o amor e a caridade? Então, são muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Então, esta questão da bênção e da maldição é uma coisa indiferente. Por quê? Porque o camarada é rico, é cheio da grana, tem tudo do bom e do melhor, ele é um cara abençoado. Não. Você é abençoado pela promessa. E na promessa, Deus tem coisas grandiosas para você. E se ele resolver que desse lado da vida você pode gozar de algumas coisas, assim será. Mas são muitos poucos. O próprio Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então são poucas as exceções. No entanto, nós temos visto a pregação do evangelho de riqueza, de prosperidade. As igrejas pregam que Deus não tem prazer na miséria, não tem prazer em ver você comendo pão que o diabo amassou, não tem prazer em... E aí acaba inventando o evangelho da prosperidade. E diz que aquele que é crente, mas anda na pobreza, não é um abençoado. É uma pessoa que vive em desgraça porque não tem a bênção de Deus. Um evangelho errado. Um evangelho errôneo. Porque no Testamento, antes que Jesus pegou os seus apóstolos, esses apóstolos divulgou o evangelho sobre toda a face da terra ali conhecida. Aqueles que entravam para a fé, os que eram ricos, vendia tudo que possuía e dividia. Não tinha, entre eles não existia aquele rico. Não existia. Tinha aquele que tinha os bens, mas dividiu entre os... Porque isto é uma proposta de amor. Então, errou-se se falar que riqueza entre os crentes é uma coisa boa, ou seja, uma coisa maravilhosa que Deus abençoou. Ou seja, o restante não tem bênção, então está fora da graça. Bom, vamos continuar isso aqui no próximo capítulo.